você vai pensar, mas e eu que não sou parecerista? Eu sou advogado de uma empresa privada, eu sou analista nas licitações, né? Eu sou advogado público, consultor, mas eu não sou parecerista. Aí é que você se engana, né? Porque se um parecer mal executado faz com que você pratique esse ato, você vai se responsabilizar junto com esse parecerista em relação aos problemas que foram tratados nesse parecer. Se você é um advogado de uma empresa privada e um parecer traz uma consulta equivocada, você tem uma demonstração para a sua empresa de que você pode pedir a nulidade daquele procedimento. Você pode requerer a anulação daquele parecer, daquele ato opinativo, né, diante da ilegalidade apresentada. Então, isso aí é você se mostrar especialista reconhecido para o mercado, né? Olá, pessoal! O pessoal vai chegando na medida em que a live for acontecendo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a oportunidade que nasce com a nova lei de licitações. Então, o nascimento da nova lei gera uma oportunidade muito grande. Uma oportunidade para quem é advogado, né? Acabou de se formar e não sabe o que vai fazer. Então, tem uma grande oportunidade para entrar se posicionando na carreira lá em cima, né? Já se tornando referência. Porque como é uma legislação muito nova e muda totalmente a legislação anterior 8666 já era complicada, então nós já tínhamos poucos especialistas na área, já era um mar azul para se trabalhar. A nova lei piora a situação, porque muitos desses especialistas não estão atualizados, né? E não estão dispostos a correrem atrás dessa atualização agora, porque não é simples não. Eu disse que eu vou mostrar o caminho, mas não disse que ele vai ser simples. O fato é que existe esse caminho a ser percorrido e quem aproveitar essa oportunidade, eu costumo dizer isso, que alguém falou, mas não basta você ser aprovado na OAB, não basta você ser bom, você tem que ter uma oportunidade. Eu digo, mas as oportunidades, elas vêm disfarçadas de trabalho duro, né? Então é muito comum que a oportunidade passe e a gente nem veja, porque ela vem disfarçada de trabalho pesado. Pois é. A nova lei de licitações é uma oportunidade, disfarçada de trabalho duro, porque não vai ser simples fazer essa atualização. Ela demanda muitos cuidados. A nova lei não é uma atualização da 8666, ela é um novo regime de licitações e contratos. Então, como é um novo regime, uma nova estrutura do procedimento licitatório, com novos contratos, com novas regras, ela vai demandar uma atualização mais aprofundada. E aí nasce a oportunidade. É um desafio, né? Tá tão atualizado, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade. Porque são poucos aqueles que estão atualizados 100% e preparados para conduzir essa mudança. Então, não tem opção, a nova lei vai aparecer para vocês. A questão é, e aí, você vai conduzir a mudança? Vai ser a referência nessa mudança? Ou você vai ser conduzido pela mudança, né? E aí, aqueles que conduzirem a mudança vão fazer a diferença. Aqueles que conduzirem a mudança vão fazer a diferença na sua própria carreira. Hoje, eu queria falar de alguns casos práticos e mostrar como essa análise prática é importante para mudar a sua visão e a sua vida, aproveitando a lei de licitação. Então, não basta você achar que vai dar uma lida na lei, né, ter uma análise teórica da lei, não. Você vai precisar de uma dedicação de entender a lei nos aspectos teóricos com profundidade, mas você também vai precisar ter um estudo prático. Então você tem que ter a fundamentação teórica, mas você vai ter que se colocar dentro de situações simuladas, ambientes simulados, para que você consiga se inserir dentro do contexto da nova lei. É um caso simples que chegou para mim, inclusive no mês passado, e que eu pergunto, e aí, na nova lei, nessa lei, como fazer com isso, né? Só um exemplo. Chegou para mim, e eu vou trabalhar esse caso com mais calma, mas chegou para mim um caso que debatia uma necessidade de alteração de contrato, né? Fazia necessidade de um aditivo para mais e para menos. E aí, sem riqueza de detalhes, a empresa queria crescer em 50% e reduzir em 40%. E aí dizia que o acréscimo era de 10%.
Gente, me deparei com pareceres jurídicos dizendo que estava ok, 10%, mas o Tribunal de Contas e os órgãos de controle não permitem essa compensação de acréscimos e supressões. Então preste atenção que eu nem estou falando só na nova lei, não. Muita gente não tem noção de como é importante se especializar, até mesmo na legislação vigente, para conduzir a mudança da nova lei, né? E isso é uma oportunidade em que nós temos pouquíssimas pessoas inseridas. Então, daí ser tão grande a oportunidade, né? Poucas pessoas estão inseridas nesse contexto, poucas pessoas estão preparadas para poder fazer essa estrutura. Quando a gente trata da nova lei de licitações, primeiro, é importante você entender que pegar os casos concretos e analisar sem uma coordenação de um especialista, sem uma orientação de alguém que já esteja inserido nesse contexto, não é estudo, né? É trabalho à toa. Então, a ideia, pessoal, é você conseguir buscar a nova lei de licitações, analisando casos práticos atuais, numa comunidade, num grupo, com especialistas. É assim que você vai conseguir entender a aplicabilidade dessa nova lei, né? Eu tenho um exemplo real que eu trago normalmente para os meus alunos da turma, que é um exemplo super bacana. Mas vamos lá, imagine um caso prático em que o sujeito, e aí eu vou dar um caso prático real da Procuradoria, em que a licitação foi iniciada para contratar uma empresa para a execução de uma obra. Então, era uma obra do prédio da Receita Federal do Brasil aqui, em Salvador. E esse prédio da Receita Federal é uma obra de 70 milhões, 80 milhões de reais. Foi chegar o parecer para a gente emitiu o parecer, tudo certinho. O problema é que depois que a obra estava no meio do caminho, depois de gastos 40 milhões de reais, se verificou que a empresa, que tinha apresentado os documentos de habilitação corretamente na fase de habilitação, no último momento lá de assinar o contrato, quando ela inclusive assina dizendo que não houve fato superveniente, né? Porque as empresas fazem isso. Quando ela assinou informando que não havia fato superveniente, essa empresa havia sido punida, na verdade, com uma penalidade de declaração de idoneidade por um órgão federal. E aí, isso impediria ela de participar da licitação, inclusive porque a gente tinha uma vedação expressa numa das cláusulas do edital dessa licitação. Só que isso não tinha como ter sido detectado, porque na fase de habilitação a empresa estava regular e depois ela fez uma declaração de que não havia fato superveniente. Com tudo isso, a empresa então foi habilitada, contratada e 40 milhões de reais gastos depois, a CGU verificou a irregularidade e se encaminhou para a gente emitir o parecer. E aí tem como aproveitar o contrato. A Receita Federal ligou desesperada, fizemos reuniões com o superintendente porque eles tinham conseguido uma disponibilidade orçamentária de 80 milhões de reais para investimento, que é uma coisa muito difícil, né? E aí era mais difícil ainda, se esse contrato fosse extinto, né, rescindido o contrato, era dificílimo que ele fosse conseguir mais 40 milhões, que o empenho cai, né? Então para ele conseguir mais 40 milhões era quase impossível. E ele queria manter o contrato, e eu dizia, olha, eu não tenho como manter esse contrato. A gente contratou com empresa de má fé, que declarou que estava regular sem estar, né? Então é muito difícil eu conseguir manter esse contrato porque ele é nulo. Ele é efetivamente nulo. Hoje, pessoal, eu vou dar para vocês só uma deixa para vocês irem estudar. Olhem os artigos 147 e 148 da Lei 14.133. Considerando que esse caso concreto, eu normalmente trago eles para a aula da turma de vocês. O caso o caso mesmo, o processo todo, para vocês acompanharem. Considerando esse caso concreto, eu pergunto, será que esses artigos 147 e 148 da Lei 14.133, você vai estudar depois, será que eles mudariam o panorama desse parecer? Porque aqui fala na possibilidade de manter o ato nulo e converter a nulidade em perdas e danos. São artigos que estão sendo muito questionados, mas que vão ser úteis em determinadas situações, né? Então basta você dar uma lida na lei, você vai passar por esses artigos sem nem entender o que eles significam. Não adianta. Para você se tornar um especialista reconhecido, você tem que estar disposto a se comprometer. Com um estudo que vai abranger um conhecimento teórico da lei detalhado, em que você consiga entender
como esse artigo 147, 148, por exemplo, né, que é o que a gente está falando hoje, foram inseridos ali, em que contexto, o que eles podem gerar de problemas para a administração pública. Ao mesmo tempo que a gente vai verificar o que eles podem gerar de problema, a gente vai gerar quais as soluções que esses artigos visam a promover no momento que eles são inseridos ali. Eles são inseridos para criar alguma vantagem, né? O jabuti não sobe em árvore, a teoria do jabuti é essa. Se o jabuti está na árvore é porque alguém botou. Então, alguém colocou esse artigo aí com alguma finalidade, né? E aí a gente precisa analisar esse contexto, daí a gente vai trazer para casos práticos, enxergar como esse contexto nos casos práticos são importantes. Então, você que é advogado dessa empresa privada, imagine como ela precisa de um corpo de advogado especializado que mostre a ela que é possível manter o contrato. Porque aquele parecer daquele advogado público ali mal feito quebrou tudo, vão anular o contrato, essa empresa vai perder 40 milhões de reais. Então, ela tem um advogado que mostra esses novos dispositivos, mostra como esses novos dispositivos mudam o panorama na nova lei. Ou seja, ter alguém que seja um especialista vai agregar valor a essa empresa. E é isso que você vai mostrar a ela. Agora, e você, advogado público, que emite um parecer dizendo que não tem jeito, e aí essa empresa impetra o mandado de segurança, vai dar tudo... Olha a responsabilização perante os órgãos de controle por essa obra no meio do caminho, a responsabilização do gestor, a responsabilização sua mesmo enquanto consultor jurídico, né? Agora pense no oposto, pense em você como consultor jurídico que conseguiu resolver o problema. Olha, você se tornou referência. Você agora é o especialista reconhecido naquela região, todo mundo vai saber que você resolve os problemas atinentes à nova lei, né? Olha que grande oportunidade que surge. E é isso que eu estou mostrando para vocês. A gente tem visto isso no dia a dia, na prática. Quando a lei tiver que ser implantada obrigatoriamente e que as empresas e órgãos estiverem procurando profissionais que sejam reconhecidos na área, quem já tiver com toda essa bagagem na mão, sai na frente nessa discussão, né? Nesse espaço de mercado. Vai estar lá como referência lá em cima da pessoa que vai poder agregar valor à sua atividade profissional. Então, essa é a opção, essa é a oportunidade, né? É a oportunidade de você alavancar a sua carreira. Não dá para ficar só na teoria. Essa live foi para mostrar a vocês como os casos práticos, eles vão além da análise teórica da lei. Então o jeito errado é esse, é você dizer, então tá bom, vou dar uma estudada aqui na teoria, e aí vai dar tudo certo. Na prática, a teoria é bem diferente, né? A gente diz na teoria, na prática é diferente. Pois é, na verdade, na prática, a gente precisa muito do embasamento teórico, mas a gente precisa entender como fazer essa aplicação. A lei não consegue representar a realidade do dia a dia. É impossível que ela faça isso. E não é o intuito dela. Então, o que você precisa é debater casos concretos numa comunidade com especialistas. Você precisa debater casos concretos e analisar os seus casos concretos à luz da nova lei, né? Então esse é o caminho. É o caminho para quem está ali agora, começando a aproveitar esse momento. Vamos juntos para que você possa aproveitar essa oportunidade. Valeu, galera. Olá, pessoal! Esperando vocês chegarem aí para a gente começar, né? Conversar um pouquinho hoje sobre pareceres. Quais são as regras da nova lei em relação à elaboração de pareceres, responsabilização, forma de elaboração desses pareceres, enfim. A lei detalhou mais, né, os aspectos referentes aos pareceres e a gente precisa entender isso. Afinal de contas, nós vamos conseguir aí atualizar todo mundo, aproveitar a oportunidade que essa lei está trazendo, né? Vou falar um pouquinho como evitar erros na elaboração dos pareceres, na transição da 8666 com a lei 14.133 e a consequência desses erros, né? O que acontece? Antes de mais nada... eu sou professor, né? Eu sou parecerista também. Então, eu já atuo com isso há bastante tempo. E você vai pensar, mas e eu que não sou parecerista? Eu sou advogado de uma empresa privada, eu sou analista nas licitações, né? Eu sou advogado público, consultor, mas eu não sou parecerista. Aí é que você se engana, né? Por quê? Se um parecer mal executado faz com que você pratique esse ato,
você vai se responsabilizar junto com esse parecerista em relação aos problemas que foram tratados nesse parecer. Se você é um advogado de uma empresa privada e um parecer traz uma consulta equivocada, você tem uma demonstração para a sua empresa de que você pode pedir a nulidade daquele procedimento. Você pode requerer a anulação daquele parecer, daquele ato opinativo, né, diante da ilegalidade apresentada. Então, isso aí é você se mostrar especialista reconhecido para o mercado, né? Nesse momento, é que você consegue mostrar para o mercado que você é referência. Você vai dizer, ó, o artigo 53 da lei manda colocar tal item no parecer e o parecer não tem. Então, não tem, vamos impugnar. Você está com problema nessa licitação, a gente vai impugnar o procedimento licitatório por conta disso e daquilo. Então, é você, advogado, que vai abrir o espaço de mostrar para a iniciativa privada que você pode agregar valor para ela. A ideia, pessoal, é que quanto mais a empresa achar que ganha dinheiro com você como advogado atualizado, ela vai correr atrás de você, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da nova lei. Primeiro, eu quero deixar claro que quando a gente trata da elaboração de pareceres, a gente tem uma questão bem importante acerca da responsabilização. O artigo 10 e o artigo 10 da Lei 14.133 deve ser lido à luz da LINDB também. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que foi alterada em 2018. A LINDB foi alterada em 2018 e ela regulamenta no artigo 28, hoje ela regulamenta no artigo 28, que quando o agente público atua, ele responderá por seus atos e opiniões nos casos de dolo e erro grosseiro. Então, haverá responsabilização do agente público por atos e por opiniões em casos de dolo e também em casos de erro grosseiro, tá? Havendo dolo ou erro grosseiro, esse agente público terá responsabilidade por erros e também por opiniões. Ou seja, a responsabilização do parecerista é inserida no contexto desse artigo 28 da LINDB. No caso da Lei 14.133, o artigo 10 traz uma regra que é interessante para o gestor, para o parecerista, mas que ao mesmo tempo depende de um cuidado. O que acontece? Esse artigo 10 da lei diz que quando o gestor público atuar e ele praticar um ato em estrita observância do parecer, e ele estiver respondendo por esse ato praticado por ele, na esfera administrativa, controladora ou judicial, então, se ele responde na esfera administrativa, controladora ou judicial, por um ato praticado em estrita observância ao parecer, isso faz com que essa responsabilização dele possa ser resolvida pelo parecerista. Ou seja, esse agente terá direito a ser representado pelo parecerista em sua defesa. A defesa dele pode ser feita pelo parecerista, se ele quiser, porque ele praticou o ato em estrita observância e em seguimento direto do parecer apresentado. Então, olha que bacana. Existem críticas à ideia do agente público estar ali em defesa do gestor, mas a verdade é que isso aí se chama defesa do ato, né? Ele praticou um ato emitindo uma opinião com uma conclusão específica e o gestor, seguindo a conclusão desse parecer, ele acabou praticando um ato que gerou responsabilização. Se ele estiver respondendo na esfera administrativa judicial ou na esfera controladora, por esse ato praticado em estrita observância do parecer, ele tem direito a ser representado nessa petição de defesa pelo parecerista, tá? Pelo advogado público. E o que acontece? O artigo 53 da lei vai conversar um pouquinho mais sobre a divulgação do edital, né? E começa falando do parecer. Diz que o processo segue para o assessoramento jurídico, que deve elaborar uma análise jurídica e emitir um parecer. Daí os incisos 1 e 2 trazem regras bem objetivas do parágrafo 1º, né? Que diz que na elaboração do parecer, o órgão de assessoramento jurídico deverá, primeiro, apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade. Então, esses processos devem ser analisados numa ordem prioritária previamente estabelecida.
também precisa redigir a manifestação com linguagem simples, compreensível, né? E precisa apreciar os elementos indispensáveis à contratação, com exposição dos pressupostos de fato e direito para uma análise jurídica. Esse é um ponto importante. O parecer, ele faz uma análise jurídica. Ele não faz uma análise de aspectos técnicos que escapam ao conhecimento daquele advogado público. Então, quando o advogado público analisa um parecer, né, de um procedimento licitatório, ele vai verificar, por exemplo, se a pesquisa de preço seguiu o regramento da lei para pesquisa de preço. No âmbito federal, por exemplo, hoje nós temos a IN 65. Esse é um IN que vocês vão ter que estudar, né? Então, mesmo porque quando os municípios atuarem com dinheiro federal, de repasse, de convênio, vai ter que usar a IN 65. E os municípios que forem regulamentar suas pesquisas de mercado, a IN 65 vai ajudar bastante, né? A Instrução Normativa 65, ela pode ser muito útil aí para vocês, inclusive elaborarem normatizações de vocês, né? Então, gestores públicos aí, prefeitos municipais, comecem a ficar atentos a esses detalhes. O que acontece? Quando a gente trata dessa análise do parecer jurídico, ele, por exemplo, vai verificar se o critério de pesquisa de mercado utilizado para definir o orçamento foi o critério tratado na lei e na normatização infralegal. Mas ele não pode analisar se esse critério, se a pesquisa de mercado corresponde a valores efetivos, se a planilha tem todos os itens necessários à execução do serviço de manutenção predial. Eu não sei, eu não entendo de manutenção predial. A gente costuma dizer que advogado parecerista vira tudólogo, né? A gente sabe de tudo. Não tem nada que a gente não consiga resolver quem atua com licitação de um órgão, porque você tem que resolver tudo, né? Absolutamente tudo. Então você tem que entender de parto de muriçoca a atracamento de navio. Tem nada que você não resolva. Mas você não precisa emitir um parecer acerca de aspectos técnicos. O seu parecer, ele tem análise jurídica, ou seja, eu vou analisar a pesquisa de mercado, vou analisar o planilhamento, eu vou analisar se essa planilha segue o regramento legal, se as tabelas, o SINAP, a CEDOR foram utilizadas devidamente. Eu vou analisar se essa pesquisa de mercado seguiu a normatização da pesquisa de mercado, isso eu vou fazer. Além disso, eu não vou fazer. Tá? Então, a lei fala o seguinte: o órgão de assessoramento jurídico também deve fazer o controle prévio de legalidade das contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas, que não é feito hoje, né? E outros instrumentos congêneres e termos aditivos. Então, a ideia é de que o seu parecer está no parágrafo 4º do artigo 53, tá? Então, esse parágrafo 4º do artigo 53 exige o parecer também para adesões à ata. Isso talvez seja novidade. Para dispensa e inexigibilidade a gente já utiliza os pareceres hoje. Mas para adesão à ata também vai ser necessária essa adesão, essa elaboração do parecer, tá? Convênios, regramentos de acordos de cooperação também dependerão de pareceres. Hoje a gente já utiliza o parecer para convênios e acordos de cooperação, mas para adesão à ata, em regra, os municípios não o fazem. E agora, correr atrás de um parecer para adesão à ata vai tirar a simplicidade da adesão à ata. Ela é tão simples, né? Mas ela é perigosamente simples. Então, é interessante a exigência do parecer também para essa atividade. Adesão à ata de registro de preço, também, como já era o parecer ser obrigatório para os casos de contratação direta por dispensa e inexigibilidade. Preste atenção que são muitos detalhes, né? A lei ainda tem outros detalhes que ela trata em relação ao parecer. E com isso você consegue enxergar que esses pareceres devem analisar toda a análise jurídica. Então, por exemplo, você acha que houve um erro na licitação porque esse procedimento licitatório, essa dispensa veio para você sem o estudo técnico preliminar. A lei exige o estudo técnico preliminar para as licitações, mas para as dispensas ela diz estudo técnico preliminar quando for o caso. Isso não é um erro. Aí você, parecerista, vai lá e diz, olha, é ilegal o procedimento, que falta um estudo técnico preliminar. Ou imagine você, advogado de uma empresa, dizer a essa empresa que você vai ganhar um mandado de segurança
cobrar o custo do mandado de segurança, tudo para você impetrar um estudo técnico preliminar. E aí, simplesmente, quando você vem com esse estudo técnico preliminar, você vai ter ali a desnecessidade legal expressa desse estudo técnico preliminar. O parecer que ensejou IN 1, olha, deixa eu te falar, os pareceres da AGU, eles ficam no banco de dados do próprio site da AGU, você consegue catar eles lá sim, né, dispensando os pareceres jurídicos, em algumas hipóteses dispensa, e você pode usar esse IN1 para aquelas situações em que foi dispensável, mas aquilo vale para a AGU. Obviamente você pode usar aquilo como parâmetro se você for uma consultora municipal, para fazer essa normatização no âmbito do município, por exemplo, né? Tranquilo. Vamos lá, o que acontece? Então você precisa ter cuidado no que é erro e no que não é erro, porque se você não consegue enxergar o erro, você está deixando de dar uma oportunidade ao seu cliente. Mas se ao mesmo tempo você imagina um erro que não existe, você também está criando problemas para esse cliente, né? O que acontece? Você precisa enxergar que, por exemplo, você é consultor jurídico de um determinado município. Você precisa tomar cuidado em todos os detalhes daquele processo preparatório antes de emitir o parecer e seguir as regras da IN 65. Quando for uma dispensa eletrônica, IN 67, né? Quando se tratar de uma contratação direta de adesão à ata, você tem que ver por que essa adesão à ata, já que agora os municípios vão ter plano anual de contratação. Agora imagine que você é advogado de uma empresa que enxerga que o parecer não analisou um aspecto necessário no âmbito jurídico e que isso fez passar uma ilegalidade. Você precisa estar seguro para impugnar aquele edital de licitação ou até mesmo para impetrar um mandado de segurança e conseguir êxito para a sua empresa. Será que eu vou conseguir fazer um bom parecer? Claro. Agora, o que você precisa é fazer um estudo dessa lei, não só no que diz respeito à análise teórica. Você precisa fazer uma análise de aspectos práticos da lei 14.133 com um treinamento. Fazer um treinamento, analisar ali casos práticos, começar a treinar os seus pareceres, fazer meio que uma simulação de voo, né? Então, isso é importante, porque no momento que você fosse apresentar para a comunidade jurídica ali como especialista reconhecido, você já tem um conhecimento prático, ainda que seja simulado, acerca daqueles temas, daquele conteúdo, acerca da nova lei. Então isso é muito importante, né? Eu estava falando no outro dia para os alunos que estavam dizendo, mas eu acabei de passar no AB, professor, e aí, agora eu vou para que ramo do direito? Olha, até pouco tempo atrás eu ia dizer que procurasse aquele que você simpatizava mais, né? Muita gente ia para o direito de trabalho. Pois é, consumidor são áreas em que você consegue às vezes um resultado mais rápido, mas menos impactante. Enfim, agora a gente tem uma grande oportunidade. Existem poucos especialistas capazes de estarem conduzindo essa mudança da nova lei de licitações. E você pode entrar nesse seleto grupo se você realmente se comprometer a fazer isso. Se você decidir fazer isso, você vai correr atrás desse conhecimento e vai se tornar um especialista reconhecido, vai se tornar referência nessas regras da nova lei de licitação. Então, é você que vai passar a ser consultado, né, quando se tratar da nova lei de licitações. É você que amanhã vai estar dando uma capacitação num órgão público, é você que amanhã vai estar sendo contratado por esse órgão para estar lá dando consultoria jurídica, ou contratado por uma empresa, porque o corpo jurídico dela não consegue colocar ela participando das novas modalidades licitatórias, né? Então, vem um diálogo competitivo, o analista jurídico dessa empresa não faz a menor ideia de como entrar, e aí essa empresa vai começar a procurar no mercado quem está antenado com a nova lei de licitações e contratos. E isso vai acontecer em pouquíssimo tempo, né? Eu lembro que o Portal Nacional de Contratações Públicas já entrou no ar desde agosto desse ano, e agora a gente vai começar a enxergar essas novas leis. Mas enfim, é isso. Preste atenção, e essa fala de Josimar aí foi tão bacana porque você entende
que não é da noite para o dia que você se torna um especialista, né? Tem 10 anos que eu estou trabalhando aí, muito mais de 10. Ele está dando o exemplo dele de 2011, do Interasat, mas eu comecei a dar aulas em 2006, tá? Então, assim, são 15 anos trabalhando e se especializando, e vocês agora têm uma grande oportunidade. A nova lei de licitação cria uma grande oportunidade para quem está buscando sua posição no mercado, se tornar referência. Valeu, galera. Beijo para todos, hein?